Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Realmente não me sinto visitante, me sinto participante dessa membresia, dessa igreja tão acolhedora. Quero agradecer ao bispo, aos líderes, por essa oportunidade. Obrigada, meu amado. Vim acompanhada do meu esposo, que está com a aliança no dedo certo. Muito bem. E do meu cunhado, diácono Valmir. Agradeço, obrigado. Trouxemos também um abraço do nosso pastor Luciano, ao bispo e a toda a igreja. E confesso aos irmãos que fiquei agora mais trêmula do que já estava, né? Porque se o banquete de ontem foi assim, a responsabilidade agora aumentou, né, irmãos? Aumentou e muito. Quero compartilhar com os irmãos que estar aqui hoje foi uma luta, né? Deixamos o filho em casa com febre, com a avózinha. Estamos meio a uma crise de enxaqueca. Então, quem sabe, sabe, né? Então, quero já de antemão pedir perdão aos irmãos, caso aqui eu me confunda em algo. Os irmãos têm liberdade para estar me puxando de volta para aquilo que vamos compartilhar nesta noite. Irmãos, eu recebi um tema, e o tema do culto da família, vocês sabem o tema? Qual é o tema? Estava escrito aqui, está lá em cima, ó. Qual é? O propósito de Deus para a família. E que tema maravilhoso. Porque família é alvo de muitos propósitos, né? Assim como Deus tem um propósito para a sua família, o diabo ele também tem. E o propósito dele é único. Qual é o propósito dele? Matar, roubar e destruir. Esse é o propósito de Deus, do diabo, para a sua família. Mas hoje, Deus veio falar qual é o propósito dele para a família de cada um de vocês aqui. Família nasceu, apareceu, foi instituída a partir de uma constatação. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Maridos, são 8h03, eu preciso passar a palavra 8h45, então me ajuda aí. Irmãos, para quem não sabe, eu sou professora, então eu falo muito. Então eu preciso que alguém fique assim para mim, ó. Porque senão... Então vamos lá? Vamos ler a igreja em conjunto no 3. 1, 2, 3 e... Amém. Então Deus olhou para o homem e constatou que não é bom estar só. Quando a gente fala sobre propósito, propósito ele significa objetivo. Propósito significa intenção. Propósito significa projeto, aquilo que se busca alcançar. Existem hoje pessoas pagando caro, muito caro, a coaches, para descobrir qual é o seu propósito de vida. Para que é que elas existem? Eu estou no mundo para quê? Qual é o objetivo da minha existência? E quando eu li este versículo, eu vejo neste versículo uma constatação. E a partir dessa constatação, Deus cria então aquilo que a gente chama de família. Então, família, ela é criada a partir da união de um homem com uma mulher. Quando se institui o casamento, se institui então ali a família. E o primeiro propósito que eu quero compartilhar com você, para a minha família, para a sua família, é porque não é bom que nós estejamos sós. Primeiro propósito para a família, através desta constatação, Deus não cria um amigo para Adão, Deus não dá um pet para Adão, porque hoje as pessoas, quando estão se sentindo muito sozinhas, elas correm para providenciar o quê? Um pet.
elas viram mães, pais de pet. Mas Deus olha para aquela situação e entende que, a partir da criação da família, ele estaria atingindo um propósito de que o homem não estaria mais só. Primeiro propósito, para que eu e você não estejamos mais sós. E aqui a gente pode alargar, né, irmãos? A gente não está falando só de família consanguínea. Para que é que essa igreja está aqui? Para que você não esteja só. Deus instituiu uma família espiritual para você. Para que você não precisasse caminhar sozinho. Mas por que é que, embora tenhamos família, existe hoje uma quantidade que nós não conseguimos contar de pessoas que se sentem sós? Por que é que mesmo fazendo parte de uma família, nós conseguimos identificar pessoas que se sentem sozinhas? A sociologia vai dizer que a família ela é muito importante, porque as pessoas que fazem parte daquele grupo, gera-se pertencimento a ele. Quem faz parte de uma família é aquela velha história. Ninguém pode falar do meu filho, só eu. Ninguém pode falar do meu irmão, só eu. Por quê? Porque nós nos pertencemos. Nós somos um grupo. E nós vemos isso lá quando Adão recebe Eva. Quando ele recebe a Eva, lá no versículo 23, o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Foi gerado ali, entre Adão e Eva, um senso de pertencimento, não de possessão, irmão. Não é possessão, é de pertencimento. E quando nós falamos de família, há quantos que não se sentem pertencentes à sua família? Há quantos adolescentes, quantos jovens, quantos filhos que não conseguem se sentir fazendo parte da sua família? Há quantos que estão rodeados de pessoas, mas continuam sozinhos? Há quantos que estão rodeados de pessoas, mas não conseguem, através do diálogo, gerar este pertencimento? Somos um povo que estamos sendo treinados a ouvir para responder e não a ouvir para entender o outro. E quando você não se sente entendido, acolhido pelo outro, o que é que você faz? Você se isola. Sabe o que você faz? Você desiste de falar. Você desiste de compartilhar. Você desiste de se abrir para o outro. Quantos filhos, gente, estão assim dentro das suas casas? Quantas famílias hoje estão assim, vivendo esta realidade, rodeado pelos seus, mas ao mesmo tempo se sentindo sozinhos? E quando nós estamos sozinhos, nós somos presas fáceis. Deus criou família para que a família coloque o muro no lugar certo. E o muro não é para estar entre pessoas, porque um muro entre pessoas impede o relacionamento. Foi-se dito aqui sobre muro, não é? Muro é para estar em torno da família. Tem que simbolizar o quê? Proteção e não separação. E quantos estão se sentindo sós, quando na verdade o Senhor instituiu a sua família justamente para que você não se sentisse assim, porque não é bom estar só. Quantas mulheres estão se sentindo invisíveis dentro da sua casa? Quantas mulheres hoje estão se sentindo desvalorizadas dentro do seu lar? Quantas mulheres estão se sentindo anuladas dentro da sua família? Mas não só, porque, irmãos, não me confundam, não sou feminista. Há muitos homens igualmente se sentindo impotentes, apagados. Quantos homens estão sendo ceifados na sua masculinidade dentro da própria família? O
propósito da sua família é para que nós não estejamos sós. Mas existem famílias inteiras, irmãos, que estão sendo separadas pela tecnologia, pelas ideologias, mas principalmente pelo ego, pelo individualismo. E foi justamente para que a nossa individualidade, não no sentido de nós sermos únicos, mas o nosso ego, que nos faz nos sentir melhores do que os outros, foi para isso que o Senhor instituiu família. Porque é dentro da família que Provérbios se realiza. Quando diz que assim como o ferro com o ferro se afia, assim uma pessoa vai fiar outra. É na comunidade da família que nós crescemos. Não que nós estamos separados, divididos, não. A ordem para a família, assim que Deus instituiu homem e mulher, deu a eles uma ordem. Não para estarem divididos, separados, mas para multiplicarem-se. Porque não é bom estar só. Por que você está andando sozinho? Por que você está sonhando sozinho? Por que você não está incluindo a sua esposa nos seus planos, nos seus projetos? Porque pai e mãe, vocês querem tomar todas as ações e as atitudes sozinhos, sem incorporar os filhos nessas decisões. Porque vocês não estão compartilhando entre si essa dádiva que a família nos proporciona, que é não estarmos sozinhos. Porque é membro que você não tem compartilhado com a sua família na fé as motivações ou as desmotivações que a vida tem colocado diante de você. Por que é que o seu líder não tem sido o seu companheiro de caminhada? Porque simplesmente você tem deixado ele de lado. Deus instituiu família para que nós não estejamos caminhando só. Através de uma constatação, Deus estabeleceu um propósito. Não é bom que Adão esteja sozinho. Então eu vou lhe fazer uma auxiliadora, uma mulher que seja idônea e que seja correspondente. E aí eu vejo aqui um segundo propósito, irmãos, para a nossa família. Família precisa corresponder ao outro. Família precisa ser algo que traga pra gente, olha que palavra, né? Similitude, que seja similar. Adão não estava abandonado no jardim. Haviam animais em volta dele, não era? Mas quando você tem um cachorrinho, você quer fazer um carinho nele, o que ele faz? Ele balança o rabinho, ele lambe você, mas não há correspondência, não há similaridade entre você e o seu pet. Isso compete a um outro ser humano. Dentro da nossa família, nós precisamos ter correspondência, irmão. E eu vejo essa correspondência em Efésios 5, abra lá. Em Efésios 5, nós vamos ver que tipo de correspondência Deus espera que aconteça nas nossas famílias, nos nossos lares. Efésios 5, versículo 22. Que está lá escrito. 5:22, irmãos. Podem ler. Então a primeira coisa que a gente vê aí é uma atitude de sujeição, de submissão. E qual é o correspondente a isso? Está no versículo 25. O que pode corresponder a essa submissão das mulheres vai estar no versículo 25. Homens, leiam o versículo 25. Onde há submissão, há amor. E onde há amor, deve haver submissão. É sobre esse tipo de correspondência. Não é o que o mundo diz pra gente, que a gente está muito acostumado, né, irmãos? A ficar o tempo inteiro falando só assim.
dando que se recebe. Já ouviram o tempo inteiro, né? Olha, dando que se recebe. Irmãos, é sendo correspondente ao outro que você vai ter exatamente aquilo que o Senhor instituiu para a família. Uma mulher submissa, ela instiga o seu marido a amá-la. Um homem que ama a sua esposa a ponto de se entregar por ela, ele instiga a sua esposa a se submeter a ele. É uma relação de correspondência, é uma relação de troca, não no sentido que o mundo nos dá, mas no sentido da palavra. Para que é que o Senhor instituiu família? Qual é o propósito da família? Para que haja correspondência. Mas sem amor, como haverá submissão? Se você, homem, não ama a sua esposa a ponto de se entregar por ela, como exigir submissão? Que nível de correspondência é essa? Se você chuta um cachorro, o cachorro não vai vir te lambendo. Ele vai colocar o rabinho entre as pernas e vai fazer o quê? E vai embora. E existem homens achando que mesmo maltratando, mesmo desrespeitando, mesmo ignorando, mesmo pisoteando, a mulher precisa ser submissa. Mas o Senhor nos colocou num relacionamento para que haja correspondência. Mulheres sem submissão, sem entendimento de autoridade, sem entender qual é o seu papel nesse relacionamento, sendo essa mulher de dura serviço que você tem sido, sendo esta mulher, né, de que ninguém me manda, sendo esta mulher do século 21, que não precisa de nada nem ninguém. Como você quer o amor que se entrega, genuíno, que o seu marido tem para lhe dar? O que você vai ter dele é dureza, é rancor, é mágoa. É um homem castrado, com perdão da palavra. E quem tem feito isso com os homens somos nós, mulheres. Porque não temos compreendido qual é o papel, qual é a nossa função dentro desse relacionamento. É de correspondência, submissão e amor, amor e submissão. E os filhos? Onde os filhos se encaixam? Os filhos se encaixam em Efésios 5, capítulo 6. Deixa eu me achar aqui. Versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então eu começo num relacionamento de obediência. Eu começo reconhecendo a autoridade dos meus pais. Eu começo reconhecendo que o Senhor escolheu este homem e esta mulher para me trazer ao mundo. E eu, em obediência, seguirei as orientações dele. Em contrapartida, qual é o seu papel, pai? Qual é o seu papel, mãe? Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O seu papel, pai, é respeitar o seu filho. O seu papel, pai, é não abusar da sua autoridade. O seu papel, pai, é se colocar, não digo em pé de igualdade, mas, como hoje, né, a gente tem ensinado, e muitas vezes nós não aprendemos, e é por isso que reproduzimos, o quanto faz diferença, irmão, quando a gente faz isso aqui, ó, na direção do nosso filho para olhar tete a tete. Porque é isso que Deus faz com você. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Quando Ele desceu da glória e enviou Jesus para um tete a tete comigo e contigo. Quando Ele se colocou na mesma posição, Ele não estava negociando a sua autoridade. Pelo contrário, Ele estava dizendo, olha, eu sou tão poderoso, eu sou tão grande, que eu escolho ser do seu tamanho. E nós, pais, ficamos com medo de aceitar, a nos sentar e conversar com os nossos filhos, a ouvir dos nossos filhos o que é que tem acontecido, o que é que tem se passado, qual é a sua dificuldade, quais são os seus sonhos, porque a gente não quer que ele confunda as coisas. Você não pode confundir as coisas. Aqui eu mando e você obedece. E aí a gente quer receber o respeito dos filhos.
mas a gente não dá esse respeito ao filho. Irmãos, eu não estou falando de negociar a autoridade. Eu estou dizendo sobre reciprocidade. O seu respeito vai gerar obediência no seu filho. Seu filho vai se sentir respeitado enquanto ser humano que ele é. E vai haver ali o espaço para obediência. Porque ele vai compreender que ele está sendo ensinado, que ele está sendo educado em amor e respeito. O Senhor Deus te obriga a alguma coisa? O Senhor Deus te obriga, te leva ali, a alguma coisa? O Senhor Deus trabalha com respeito e convencimento, não é assim? Ele vai trabalhando junto com a gente, ele vai andando junto com a gente, dentro do nosso tempo, porque cada filho tem o seu tempo. E às vezes a gente não quer respeitar isso com os nossos filhos. Às vezes a gente quer impor a nossa vontade, sem que ali caiba essa correspondência. A pedagogia vai dizer que a família, irmãos, ela é importante, porque ela é a nossa primeira escola. É ali onde nós temos os primeiros exemplos de valores. E eu pergunto para você, o que você tem ensinado na sua família? O que você tem aprendido na sua família? Que tipo de relacionamento você tem alimentado com a sua esposa? Como você tem tratado o seu marido diante dos seus filhos? E depois nós não queremos perder os nossos filhos, irmãos, para as ideologias que estão sendo pregadas nos dias de hoje. Porque a família não tem cumprido o seu propósito. E qual é o propósito, irmã Aida? É só eu não estar sozinho? É só a gente ser correspondente? Não. O maior propósito das famílias é nós estarmos refletindo, apresentando quem Deus é. Sem família, sem referência. Abra sua Bíblia em Gênesis 2. Capítulo 2, versículo 19. e 20, diz assim: havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e de todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Até esse momento, Eva não estava presente. Se Eva não estava presente, não havia família. Sem família, não havia referência. Não havia ninguém que lhe fosse correspondente. Quando não há família, não há referência. Então a gente entende por que Satanás quer destruir a nossa casa. Porque ele quer acabar com referência de quem é Deus, irmão. Deus escolheu cada personagem da família para se apresentar à humanidade. Deus se apresenta como Pai. Salmos 103, versículo 13. Lê lá. Como um pai se compadece do filho, assim o Senhor, está aqui atrás? Aqui, ó. Se compadece daqueles que o temem. Irmão, sem família, sem referência. Como entender um Deus tão grande como o nosso Deus? Somente através da família. Deus está se apresentando como um pai que se compadece. Assim como um filho se compadece. Assim como um pai se compadece de um filho. Quando ele cai, o que é a primeira coisa que a gente faz? Dá uma pena, não dá uma dó? A gente vai lá, a gente dá beijinho, a gente ajuda. Pode ser burro velho, irmão. Se o teu filho chegar em casa, na sua casa, chorando, eu duvido que você não vai parar tudo e vai falar: meu filho, o que houve? Como eu posso te ajudar? Um pai se compadece como um filho. Mas se não existe pai dentro de uma família, como reconhecer Deus como um pai?
Vocês estão entendendo, irmão? Por que Satanás tem tirado os pais de dentro de casa? É para que esse ser, quando chegar aqui na igreja e nós estarmos louvando que Deus é nosso Pai, é um Pai que se compadece. Sabe qual é a lembrança, qual é a imagem que essa pessoa tem de um pai? De um pai que abandona, de um pai que vai embora, de um pai que não liga, de um pai que não paga pensão, de um pai que não ajuda na educação. E um pai não precisa ir embora de casa, não. Ele pode estar dentro de casa e ainda assim ser um pai omisso. Pais, assumam o seu papel. Porque quando você for um pai que se compadece do seu filho, que ama o seu filho, que cria o seu filho vai entender quando for apresentado um Deus que é um pai de amor. Você, mãe, Deus se apresenta como a mãe que ama. Isaías 49:15. Um versículo lindo. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Quantas mães se esquecendo dos seus filhos por causa dos seus trabalhos? Quantas mães abandonando a sua missão de ser aquela que orienta, que amamenta, que alimenta, que cuida, por causa do seu trabalho? E eu não sou contra, porque eu trabalho fora, irmãos. Eu estou falando sobre essa ideologia que está adentrando as igrejas, que está dizendo para mim e para você que ser mãe hoje é perda de tempo, que ser mãe hoje é paralisar a vida. Você não precisa ser mãe para você se realizar enquanto mulher. É o que tem sido pregado para os meus filhos, para os seus filhos. E ele vai acreditar, se ele não tiver uma mãe que o ame, que guerreia por ele, que o eduque, que esteja ao lado dele. Deus utiliza as figuras da família para se apresentar à sociedade, para se apresentar para mim e para você. Irmã, minha mãe me abandonou. Minha mãe não se lembra de mim, minha mãe não me conhece. Minha mãe me deu para alguém. Quantos aqui nessa noite, irmãos, tem mágoas profundas dentro do seu coração, porque alguém não cumpriu o propósito de ser a mãe, de ser o pai que Deus instituiu que eu e você fôssemos? Quantos? Qual é o propósito da família? O propósito da família é criar referência, primeiramente de Deus. Não sou eu que tenho que ser uma excelente mãe para que as pessoas me louvem, me adorem. Você não tem que ser um excelente pai, você não tem que ser um excelente filho para que as pessoas vejam isso. Você precisa cumprir o propósito de Deus através da família, para que através da sua família Deus seja glorificado. Deus precisa ser glorificado através da minha família. E eu quero dizer para você que, a despeito de qualquer que tenha sido a experiência que você teve dentro de uma família, se você foi abandonado, não foi pela mãe, não foi pelo pai, mas foi pelo marido. Se você não recebeu do seu filho a resposta que você esperava depois de uma educação tão dedicada, eu quero dizer para você que o Senhor, como nós lemos aqui, ainda que essa mãe vier a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de você. O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor quer ressignificar cada papel familiar que não foi bem executado na sua casa, na sua família. O Senhor quer trazer para você uma experiência familiar que vai transcender aquilo que você já vivenciou. O Senhor quer um novo tempo, uma nova história dentro da sua casa, dentro do seu casamento, onde não serei eu, onde não serei ele, mas o Senhor será glorificado. Porque Romanos capítulo 11, versículo 36.
Romanos 11:36 vai dizer para mim e para você o seguinte: porque dele e por ele e para ele, vamos repetir? Porque dele, a sua família é por ele, é para ele, foi ele quem criou. A minha família precisa existir para a glória de Deus. Esse é o propósito, irmão. Quando você ama a sua esposa, é para a glória de Deus. Quando você ama o seu esposo, é para a glória de Deus. Quando você educa e cria os seus filhos no temor do Senhor, é para a glória de Deus. Não é para a sua glória, mulher. Quantas vezes nós educamos para a nossa glória, para as pessoas dizerem: olha como o filho da Ida é educado, olha como a filha da Ida é educada. Quantas vezes nós estamos fazendo o certo pelo motivo errado? Nós estamos investindo na família, mas é para buscar a nossa própria glória. Quando na verdade a minha família, a sua família foi criada para a glória de Deus. O casamento desde o começo foi para a glória de Deus. O Senhor Jesus, através de Paulo, vai usar o casamento através de uma figura de linguagem, uma parábola, dizendo que o casamento, o relacionamento entre o homem e a mulher é a simbologia do relacionamento de Jesus com a igreja. Você está entendendo a seriedade, irmão, do seu casamento? Que você precisa estar agindo de conformidade como Cristo age com a igreja? Você está entendendo que quando você, mulher, por birra, não é a mulher que você deveria ser, você está maculando a imagem da própria igreja? Você, homem, quando não é aquele que transmite segurança, amor, proteção para sua casa, você está maculando a imagem do próprio Cristo? Porque a minha família, a sua família, ela foi criada como uma parábola para que as pessoas entendam que tipo de relacionamento Deus quer ter com a sua igreja. Irmão, o casamento é uma coisa tão séria, que o último evento programado na agenda de Deus é uma boda. O último evento programado por Jesus, por Deus, é um casamento. Apocalipse 19, 7 e 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. O último evento no calendário de Deus é um casamento, irmão. Leve a sério o seu casamento, porque Deus não está brincando de ser o noivo da igreja. Você não pode brincar de ser esposo. Você não pode brincar de ser esposa. Você não pode brincar de ser filho, porque Deus instituiu a família para a sua glória. E quantos de nós estamos querendo levar o nosso casamento do jeito que o mundo diz que tem que ser? E o mundo diz para mim e para você que tem que ser eterno enquanto dure. O mundo diz para mim e para você que história é essa de submissão? Se é coisa do passado. O mundo diz para mim e para você que quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. E na maioria das vezes eles colocam a mulher mandando e você, homem, obedecendo. E às vezes a gente brinca aceitando isso. E às vezes a gente ri da piada. Às vezes a gente mesmo faz sem se aperceber da seriedade, irmão, que a minha família e a sua família precisa ter. Você quer saber qual é o propósito de Deus para a minha família e para a sua família? Não é prosperidade. Não é crescer a ponto de nós sermos os melhores e maiores. O meu lar é um lembrete daquilo que o Senhor está preparando para viver
com a igreja que Ele amou a tal ponto de se entregar por ela? Você tem amado a sua casa a tal ponto de se entregar por Ele? Você tem amado a sua família a tal ponto de se entregar por ela? Qual é o propósito da minha casa? Qual é o propósito da minha família? Não é só que eu seja feliz, já foi dito aqui, né? Você não vai encontrar esse versículo, irmão. Vocês vão casar e vão ser felizes para todo sempre. Mas vocês vão encontrar muitas vezes, o Senhor nos alertando com relação ao propósito que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Quando nós entendermos, irmãos, que o casamento não é para a nossa glória, portanto não é para o que o meu eu exige, o casamento é para a glória daquele que o criou. E o Senhor criou o casamento para que Ele pudesse estar se revelando através, o casamento e a família, né? Através de cada personagem, Ele está se revelando à humanidade. Todo mundo aqui sabe a figura do pai, tanto a sua importância da sua presença quanto da sua ausência. Todos sabem a importância da figura de uma mãe. Quem é filho único sente a falta de um irmão, e é por isso que ele é cheio de amigos, não é verdade? Porque viver só é muito triste e não faz parte do propósito de Deus para a nossa família. Igreja do Senhor Jesus, entenda qual é o seu propósito nessa terra. Se nós formos ver o histórico bíblico, Deus instituiu que a família fosse o berço de revelação de quem Deus é, não a igreja. A igreja veio para reparar aquilo que a família perdeu. Por isso que igreja também é considerado o quê? Família. A família espiritual. Porque a família falhou. Falhou nos ensinamentos, falhou nos exemplos, falhou na sua missão de ser geracional, de passar para o outro. Quem é Deus? A família vem falhando. E a igreja está aqui lutando para botar você e a sua família de pé. Portanto, eu corroboro aqui a minha fala com a irmã Márcia, com o seu esposo. Não abandone a sua família. Aproveite cada oportunidade que essa igreja proporciona para você investir na sua casa. Porque é Deus dizendo para você: se acerta. Volta ao plano original. E o plano original era que os dois se tornassem um. E que se multiplicassem. E que crescessem. E que fossem fecundos. E ser fecundo é frutificar, irmão. Você tem sido frutífero na sua casa? Vocês têm sido uma família que prospera, que cresce. Que cresce no sentido de apresentar a Deus a outras famílias. A outros. Nós vamos ver mesmo Adão e Eva tendo errado. Nós vamos ver seus filhos levando uma oferta, um sacrifício ao Senhor. Por quê? Porque foram ensinados pelos seus pais. O que você tem ensinado aos seus filhos? O que vocês têm aprendido nesse relacionamento que precisa ser de correspondência? E por fim, não se esqueça que a sua família não é para sua glória. Seu casamento não é para você esfregar na cara da sua amiguinha que o seu marido é maravilhoso, que a sua vida é maravilhosa. É para você mostrar o que Deus faz na vida daquele e daquela que teme ao Senhor e busca andar segundo a sua vontade. O propósito de Deus é que Ele seja glorificado na minha casa e na sua casa. Que Deus abençoe a sua família e complete essa mensagem no seu coração. Amém?